Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje eu resolvi trazer aqui um livro que foi a minha última leitura do ano passado e eu falei sobre ela rapidamente no meu vídeo sobre melhores leituras de 2023. Foi a leitura que concluiu o ano e foi uma das minhas leituras favoritas. Esse livro que é fantástico, maravilhoso, um clássico da literatura chamado As Avessas, do Joris Karl Huysmans. O Joris Karl Huysmans é um autor decadentista, né? É famoso por ter escrito esse livro que seria considerado uma espécie de bíblia do decadentismo. Ele é francês, do final do século XIX, vive até o começo do século XX. Ele é filho de uma mãe francesa e de um pai holandês. Vou deixar a carinha dele aqui do lado. Ele tem algumas fases dentro da literatura dele. Ele é um autor que é mais ou menos pouco lido por aqui, mas ele é um autor maravilhoso e com esse livro especificamente ele propõe uma espécie de ruptura com uma escola naturalista com a qual ele tinha se identificado ali no final do século XIX. Ele faz parte de um grupo do Zola, de seguidores do Émile Zola, né, o grande escritor naturalista francês. Ele escreve alguns romances que se enquadram ali dentro da escola naturalista, mas depois de algum momento ele acho que ele vai se cansando, enjoando da estética naturalista, daquelas descrições um pouco que ele vai achando que vão ficando um pouco limitantes, né, escravas, entre aspas, um pouco do real, do que seria o real, de uma leitura do real, de um cientificismo naturalista, e aí ele vai romper com o naturalismo justamente escrevendo esse romance, que é um romance esquisitíssimo, chamado As Avessas. Mas um romance maravilhoso. Um romance maravilhoso porque, inclusive, ele dá um pouco de uma banana para a própria forma do romance, porque nele a gente vai ter a história... Basicamente, a gente não vai ter história nenhuma, assim, a gente vai ter a figura central de um protagonista chamado Des Esseintes, na verdade, Jean Des Esseintes, que é um jovem de mais ou menos uns 30 e poucos anos, magricela, meio doente, assim, e ele é o último descendente, filho único, descendente de uma família de aristocratas que já estão, assim, já meio que dilapidaram toda a sua fortuna, e então agora ele vende uma propriedade que é um antigo castelo dessa família, e ele compra uma casa no campo, afastada de toda a sociedade, para poder meio que viver não só numa solidão completa, afastado de toda a sociedade, o que ele considera o que há de pequeno, que é essa sociedade francesa burguesa, medíocre, que ele execra de maneira hilária, assim. Ele é então esse misantropo que tem uma aversão imensa à sociedade, acha que a sociedade francesa média assim, tem os piores gostos, não sabe apreciar o belo, não sabe se relacionar com a beleza, com a estética, é completamente vendida, e ele então faz esse movimento de reclusão um pouco contra, né, esse tipo com essa crítica assim, anti-burguesia, assim. Por outro lado, também para poder viver de uma maneira muito esquisita experiências estéticas únicas que só ele, com sua elevação estética, consegue fruir, assim. O livro acaba sendo um livro, então, né, que poderia se enquadrar numa estética, digamos, simbolista. Se ele poderia dizer que ele faz parte de uma prosa simbolista, ou inaugura uma espécie de prosa simbolista. Ou o José Paulo Paes vai dizer, que é o tradutor, e tem uma introdução maravilhosa nessa edição aqui da Penguin, o José Paulo Paes vai dizer que seria talvez uma prosa Art Nouveau, né? Uma prosa que pega todo aquele apreço do ornamento que tem na estética Art Nouveau e vai trazer todo esse apreço pelo adorno, pelo embelezamento artificioso, que mistura natureza e artifício numa escrita em prosa, né? Muito inspirado também, obviamente, pelos poetas, sobretudo pelo Baudelaire,
que vai influenciar todos os outros poetas simbolistas, seja Mallarmé, o Verlaine, depois o Rimbaud, aqui no Brasil Cruz e Souza, Afonso de Guimarães, o Augusto dos Anjos, enfim. Mas aqui a gente vai ter então talvez uma espécie de romance simbolista, que assim como o teatro também simbolista, o teatro de nomes como Maurice Maeterlinck, né, um escritor belga, um famoso dramaturgo belga, simbolista, assim como no teatro simbolista do Maeterlinck, por exemplo, a gente vai ter uma espécie de briga com a narrativa. A escrita simbolista vai estar muito mais preocupada com a ideia de sugestão, né? Os simbolistas estavam muito mais preocupados com a ideia de sugerir, do signo da palavra que sugere e não aquele que nomeia e que indica. Então está muito mais interessado na ideia de brigar mesmo com os naturalistas, de que a literatura devia evocar, propor, né, sensações, um laboratório de sensações, como queriam os simbolistas, do que nomear, do que dizer o que a coisa é, muito mais evocar, né? Algo muito mais próximo, trazendo a arte muito mais próximo da ideia do sonho, da metafísica, do delírio, enfim, no lugar daquilo que é material, concreto, que a gente reconhece, sabe nomear, enfim, que a ciência mataria, né, com as palavras, com nomeando. E aqui a gente vai ter em cada capítulo uma espécie de ensaio. Aí o livro ele tem realmente um enguiçamento da ação. A ação parece que congela, que enguiça, que ela não funciona, em que esse desessante, esse protagonista, vai ficar em cada capítulo promovendo para si próprio uma espécie de experiência estética, ou a partir das cores, da decoração das cores dessa sua casa, em que ele consegue reconhecer cada nuance de tom de laranja, de amarelado, de preto, de cinza. Ele consegue ter essa percepção visual absurdamente apurada, em que ele consegue distinguir cada nuance das cores. Em outro capítulo ele vai se dedicar somente a uma espécie de dança ou de orquestra sinfônica da degustação, do paladar. Então ele faz uma espécie de laboratório mesmo sensorial. É bem essa coisa que a gente estuda do simbolismo, da sinestesia, né, da mistura das sensações humanas. Então ele faz uma espécie de música, orquestração do paladar com barris de licores, pegando gota a gota de cada tipo de sabor de licor, de álcools diferentes, para poder fazer na experiência do paladar algo análogo à experiência de uma orquestra, de uma sinfonia tocando, com todos os tons que a língua pode sentir, que o céu da boca pode sentir. Ele também vai fazer isso com a perfumaria, um capítulo todo dedicado a experiências olfativas das mais variadas, com os perfumes mais artificiais ou verdadeiros. Tem uma relação muito forte aqui também entre a artificialidade e o natural, né? Ele é um grande amante do artifício. Ele acha que a natureza já deu o que tinha que dar, a humanidade já viveu a natureza, já usou da natureza o máximo que ela podia, e agora ela podia, a partir do artifício, recriar a natureza em experiência estética, né? E é muito divertido, porque ele vai fazer parte então dessa escola decadente, que vai ver, por exemplo, na literatura, a beleza da literatura para ele está ali no Petrônio, descrevendo, no Satyricon do Petrônio, descrevendo a decadência do Império Romano, um império com tanta beleza, com tanta ostentação, tão suntuoso, mas que está no seu processo de desfazimento, de decrepitude, está se corroendo. E então ele vê a beleza nesse fenecer também do brilho, do ouro, dos metais, das joias. Então tem um capítulo dedicado somente à beleza da ourivesaria, das joias. Só que ele também tem pânico do gosto comum, do gosto do popular, do gosto do burguês médio. Ele tem pânico. Ele tem uma máxima que ele está escrito, bordado, não sei aonde, na casa dele, que diz assim: anywhere out of the world. Qualquer lugar.
menos aqui, né? Não importa onde, mas fora desse mundo. E isso é uma espécie, eu acho muito lindo, isso é uma espécie de máxima que ele segue. Então, para ele, uma obra de arte, ele dizia que precisa ser uma obra de arte com caráter sempre de estranheza. A obra de arte precisa trazer o estranho, assim como a obra do Baudelaire, assim como todos os outros simbolistas, ele é filho das Flores do Mal, do Baudelaire, e um grande admirador também do Poe, do Edgar Allan Poe. Ele dizia que a obra de arte, assim como o Poe, ela precisava se aprofundar em direção a essas bizantices cerebrinas, complicadas delinquências da linguagem. Aspirava a uma indecisão perturbadora, né? A obra de arte precisa ser indecisa e precisa perturbar. Muito mais do que dizer com firmeza, nomear, né, as coisas, ela precisa nos fazer ficar perturbados e sonhar. Na obra de arte, nós precisamos sonhar, dependendo da conformidade do nosso estado de alma. Então, a alma é muito importante para os simbolistas, né? E para o Des-Esseintes, o estado de alma é muito importante. É oscilante, varia, é mutável. Apreciava, em suma, uma obra de arte pelo que ela era em si mesma e pelo que ela lhe podia dispensar. Ele queria, na verdade, ir com a obra de arte, ir com ela, graças a ela, como se transportado por um veículo a uma outra esfera, a uma esfera onde as sensações são sublimadas e que lhe comunicassem uma comoção inesperada. A obra de arte precisa propor também esse transporte e essa comoção inesperada, levando a gente a uma outra esfera, não a esfera do real, mas a uma esfera do sonho, ou das recordações de um tempo que nós não vivemos, de seres e coisas que nós não conhecemos. Pessoalmente, se chega a um momento, por exemplo, quando se lê um livro, né, isolado de tudo e de todos, que nos livra dessa penitenciária do tempo em que nós vivemos, da penitenciária do nosso século, e que possa vaguear como sonho. E para isso ele também tem capítulos dedicados somente às obras de arte. Ele tem 2 grandes artistas, tem descrições belíssimas de diversos quadros, diversos artistas, mas ele tem um apreço enorme por um cara chamado Gustave Moreau, e esse Gustave Moreau é um pintor ali do século XIX, mas que pinta temas, ele tem um Édipo, por exemplo, temas clássicos, mitológicos, e também temas bíblicos. Então ele tem uma Salomé, que ele tem aqui as 2 reproduções dessa Salomé, inclusive, que é um tema de uma peça do Oscar Wilde, que é uma peça muito inspirada na escrita do simbolista, né? Na escrita Art Nouveau, essa escrita Art Nouvista, pode-se dizer, algo que talvez seja inaugurado, né? E findado nesse único livro, nessa Bíblia do Decadentismo, As Avessas, mas que o Oscar Wilde também realiza ali no teatro, numa peça simbolista chamada Salomé, que é uma peça em que o artifício e as descrições de pedrarias, de belezas de tecidos, de cabelos, de tons de pele, de perfumes, são muito semelhantes a esses capítulos aqui do As Avessas, uma peça maravilhosa, super emblemática, lindíssima, poética. Ele vai descrevendo essa Salomé do Gustave Moreau aqui de uma forma lindíssima. Vou ler um pedacinho. No odor perverso dos incensos, na atmosfera superaquecida dessa igreja, Salomé, com o braço direito estendido num gesto de comando, o esquerdo dobrado, segurando uma grande lótus à altura do rosto, avança lentamente nas pontas dos pés, aos acordes de uma guitarra cujas cordas são feridas por uma mulher agachada. A face está recolhida numa expressão solene, quase augusta, dá a ela início a lúbrica dança que deve acordar os sentidos entorpecidos do velho Herodes. Seus seios ondulam e, roçados pelos colares que turbilhonam, ficam de bicos eretos. Sobre a pele úmida, os diamantes presos cintilam. Seus braceletes, seus cintos, seus anéis lançam faúlhas. Sobre a túnica triunfal recamada de pérolas, ornada com ramagens de prata, guarnecida de palhetas de ouro, a couraça de ourivesaria em que cada malha é uma pedra entra em combustão, faz serpentes de fogo se entrecruzarem, fervilha sobre a carne mate, sobre a pele rosa chá,
à semelhança de esplêndidos insetos de élitros ofuscantes, marmoreados de carmim, salpicados de amarelo ouro, matizados de azul aço, moqueados de verde pavão. Depois ele vai descrever um outro quadro do mesmo autor, em que a Salomé já degolou, já mandou degolar, né, o João Batista, e então a cabeça de João Batista aparece na frente dela e ela vê a realização, depois daquela dança lúbrica, sensual dela, ela consegue ver a cabeça ali sangrando, e aí tem a continuação desse outro quadro que também é muito linda. Ali no palácio de Herodes se elevava como um alhambra sobre colunas ligeiras, irisadas de ladrilhos moriscos, chumbados, como que com uma argamassa de prata, um cimento de ouro, arabescos partindo de losangos em lápis lazuli, corriam em fio ao longo das cúpulas, onde, sobre marchetarias de nacar, alastravam-se brilhos de arco-íris, fogos de prismas. O assassinato já havia sido praticado. Agora o carrasco se mantinha impassível, as mãos sobre o cabo de sua longa espada manchada de sangue. A cabeça decapitada do santo se elevava sobre o prato, pousado em cima dos ladrilhos. Dali, a olhar lívida, a boca descorada e aberta, o pescoço carmesim a pingar de lágrimas. Um mosaico cercava o rosto, de onde se desprendia uma auréola que dardejava flechas de luz sobre os pórticos, iluminando a terrível ascensão da cabeça, acendendo o globo vítreo das pupilas fixadas, de certo modo crispadas, sobre a dançarina. Num gesto de pavor, Salomé repele a visão aterradora que a imobiliza na ponta dos pés. Seus olhos se dilatam, sua mão aperta convulsivamente a garganta. Ela está quase nua no ardor da dança, os véus se desataram, os brocados escorregaram. Está vestida tão só de materiais de ourives e de minerais lúcidos. Um gojal lhe aperta o talhe qual fosse um corpete, e à semelhança de broche soberbo, uma joia maravilhosa dardeja clarões de ranhura dos seus dois seios. Mais abaixo, nas ancas, o cinto que a rodeia cobre-lhe a parte superior das coxas, sobre as quais pende um gigantesco pingente, de onde flui um rio de rubis e de esmeraldas. Aos raios ardentes desprendidos pela cabeça do precursor, todas as facetas das joias se abrasam, as pedras se animam, desenham o corpo da mulher em traços incandescentes, picam-na no pescoço, nas pernas, nos braços, pontos ígneos vermelhos como brasas, violetas como jatos de gás, azuis como chamas de álcool, brancos como os raios de um astro. A horrível cabeça flameja, sempre a sangrar, pondo coágulos de púrpura sombria na ponta da barba e dos cabelos, visível apenas para Salomé, ela não estreita no seu morno olhar. Depois ele vai descrever os quadros de um outro pintor chamado Odilon Redon, que também é um pintor que pinta ao modo muito como o Edgar Allan Poe compunha aqueles contos do Poe, sombrios, com imagens sombrias, com pessoas que parecem estar sujos de lama, de pavor, de sonho, atormentadas por um carvão de pesadelo, com imagens simiescas, cabeças ancestrais, desenhos que excedem a tudo que a mente humana possa imaginar. Em sua maior parte ultrapassam as fronteiras até da pintura e inovam um fantástico mundo especial, um fantástico de doença, mas também de delírio. E todos os capítulos ele vai, então tem um outro capítulo sobre botânica, em que ele vai comprar plantas carnívoras e plantas muito excêntricas. Ele é um dandy, né, muito excêntrico, e aí ele quer essas plantas que parecem plantas de mentira, mas são plantas de verdade. São plantas carnudas, peludas, com tecidos esquisitos que parecem órgãos humanos, mas são plantas, são vegetais, plantas imensas, viscosas.
Tudo isso porque em cada capítulo ele vai fazer essa espécie de... essa festa de sinestesia, os excessos da estesia, das teses, né? As teses, essa palavra grega, que significa a capacidade humana de sentir. Então, a anestesia seria não sentir e estese seria sentir tudo muito. O mundo, sentir o mundo e perceber o mundo com as nossas sensações. Essa capacidade humana de se relacionar com as teses. A estética, essa outra palavra grega, que significa aquilo que é próprio dos sentidos. A estética na filosofia, essa parte da filosofia, que se dedica também a estudar e pensar o que é o belo, seja o belo na arte ou o belo na natureza, as expressões do belo, as aparições do belo, o que seria o belo. E é isso que o Desensanto vai em cada capítulo tentar frequentar e descobrir, desvendar na sua experiência, nos seus laboratórios de esteses, de sensações, de percepções. Havia anos que ele se tornara, por exemplo, destro nessa ciência do olfato. Ele achava que o olfato podia experimentar deleites iguais aos da audição e o da visão, visto que cada sentido é suscetível, em consequência de uma disposição natural, de uma cultura, de perceber novas impressões e de então duplicá-las, coordená-las, de com elas compor esse todo que constitui uma obra. Não havia nada de anormal, por exemplo, na existência de uma arte que queria isolar os odores, os odorantes fluidos, visto existirem artes, por exemplo, que destacam ondas sonoras ou que impressionam a retina do olho, destacando ondas visuais com raios de diversos coloridos. Então ele faz experiências com perfumes, com a arte da perfumaria. Baudelaire, por exemplo, a sua admiração por Baudelaire não conhecia limites. Baudelaire havia ido mais longe do que todos os outros. Baudelaire tinha descido até as profundezas da mina mais inesgotável da alma humana, enfiara-se por galerias abandonadas ou desconhecidas, alcançara aqueles distritos da alma onde se ramificam as vegetações mais monstruosas do pensamento. Lá perto dos confins onde habitam as aberrações e as doenças, os tétanos místicos, a ardente febre da luxúria, os tifos, os vômitos do crime, descobrira ele, Baudelaire, incubando sob a morna redoma do tédio o pavoroso retorno da idade dos sentimentos, das ideias, mostrando a cárie, igual a cárie dos dentes, a cárie das impressões, quando os entusiasmos e as nossas crenças da juventude já se calaram, quando não resta mais do que a árida recordação de todas as misérias que suportamos. Numa época em que a literatura está muito preocupada em atribuir quase exclusivamente ao real o nome das coisas, numa época em que o realismo quer se impor como uma coisa correta, concreta, Baudelaire reconhecia o indizível, achava no indizível, no inexprimível, uma linguagem musculosa, carnuda, que mais do que qualquer outra possuía o maravilhoso poder de fixar com uma estranha saúde de expressão os nossos estados mórbidos mais fugazes, mais tremidos, dos espíritos mais esgotados e das almas mais tristes. E aí depois também fazendo um elogio ao verso, a força também do poema, dos versos, da poesia em prosa, que ele também faz um grande elogio. Essa poesia em prosa que o Baudelaire inclusive explora também, enfim. E aqui ele acaba fazendo também, né, parece que é um grande poema também em forma de prosa, mas também na poesia do Mallarmé e na força do símbolo poético, porque o símbolo dentro da poesia simbolista, né, tem essa força de evocação muito grande e muito menos preocupado com a ideia de narrar, tem essa preocupação de evocar, de sugerir. Está mais preocupado com a ideia também da plasticidade da palavra. A palavra parece que acaba ganhando o brilho do símbolo, né? A força do símbolo, a vida enigmática dos símbolos e dos signos. E na poesia é onde o artista consegue explorar, penetrar esse símbolo. E que na poesia do Mallarmé, por exemplo, tem essa força do termo que consegue condensar, consegue resumir numa síntese absurda, numa palavra, numa partículazinha,
uma série de sensações. A um só tempo consegue um efeito de similitude, tanto de forma, de perfume, de cor, na qualidade, no brilho, o objeto ou ser ao qual teria de ligar numerosos e diferentes nomes, epítetos, para poder lhe destacar todas as faces, todos os matizes, caso houvesse simplesmente indicado, por exemplo, pelo seu nome técnico. Então a poesia se estabelece sozinha no espírito do leitor por via da analogia, mas também pela penetração do símbolo, sem precisar adjetivar, enfileirar um adjetivo atrás do outro, mas concentrando-se, a poesia se concentrando ali numa única palavra, e numa única palavra ela condensa o todo, produzindo como que para um quadro, por exemplo, um aspecto único e completo, um conjunto, uma literatura totalmente condensada, ou um suco essencial, um sublimado de arte, né? A poesia, muito lindo isso, o poema como um sublimado da arte, a arte é sublimada ou rarefeita até se tornar uma partícula do belo, da experiência do belo. Surpresas em matéria de imagens novas, imagens nunca antes vistas. Então é um livro que funciona também como um ensaio sobre a estética, sobre a beleza, sobre o belo. É uma aula de simbolismo, é uma aula sobre a experiência também da obra de arte, apesar também desse personagem ser hilário, porque ele acaba virando uma espécie de Oblomov, de Dom Quixote, assim, um personagem, um lunático, que também tem horror à humanidade, e tem trechos aqui também que ele fala mal da humanidade, que é muito engraçado, em que ele não consegue ver o rosto de ninguém, porque ele tem pânico do rosto das pessoas, enfim. É um livro muito divertido, muito lindo, muito belo, muito bem escrito, e que funciona como uma espécie também de ensaios do Montaigne, assim. É alguém isolado na sua torre de mármore, que mesmo do alto ali da sua erudição e com todos os seus horrores, é uma pessoa também detestável, mas ele consegue também tecer ensaios sobre a experiência do belo, da estética, que são muito, muito lindos. E é um livro maravilhoso para quem gosta de livros que não tem enredo. Ele acaba antecipando assim, um pouco o Beckett, né? Ele acaba antecipando o Thomas Bernhard, ele antecipa várias escolas modernistas, assim como a pintura simbolista também antecipa a pintura abstrata, diversas manifestações da pintura moderna. Esse romance acaba antecipando uma outra forma de produzir romance que lembra o Nouveau Roman, né, faz lembrar a Marguerite Duras, um outro tipo de escrita que não está tão preocupada com a narrativa, mas está preocupada com a experiência das sensações, o laboratório das sensações. Ele é um livro muito, muito, muito lindo, muito belo, assim, que me deixou admirado, virou um dos grandes favoritos, assim, de todos os tempos. Um livro para se retornar várias vezes, para reler passagem. E esse é o livro que deixou o Dorian Gray maluco, assim. No Dorian Gray tem uma hora que ele recebe um livro de capa amarela em que ele lê, e a descrição, inclusive aqui no pós-fácil tem a descrição do Oscar Wilde, que é muito linda, falando sobre o capítulo do Dorian Gray em que ele lê esse livro. É uma das maiores propagandas de livro que eu já vi em todos os tempos. Lá no Dorian Gray, o Oscar Wilde diz, num livro amarelo que Lord Henry lhe enviara. E que livro seria esse? Pensou. Então dirigiu-se ao aparador octogonal de cor pérola, que a ele sempre parecera ser obra de estranhas abelhas egípcias, e pegando o volume, atirou-se numa poltrona e pôs-se a virar as páginas daquele romance. Passados alguns minutos, ele se deixou absorver. Era o livro mais estranho que já lera em toda a sua vida. Pareceu-lhe que, em vestes requintadas e ao som delicado de flautas, todos os pecados do mundo desfilavam lentamente diante dele. Coisas com que sonhara vagamente, de súbito se faziam reais para ele. Coisas com as quais nunca havia sonhado eram aos poucos reveladas. Era um romance sem enredo, com apenas um personagem. Na verdade, era tão somente um estudo psicológico de um certo jovem parisiense que passava a vida tentando concretizar, no século XIX, todas as modalidades de paixões e de pensamento cultivados em todos os séculos, menos o dele, e também sintetizar em si, por assim dizer, os vários ânimos pelos quais já passou a alma do mundo, amando, por seu mero artificialismo, aquelas renúncias que os homens totalmente denominam virtudes, tanto quanto aquelas rebeliões naturais que os sábios ainda denominam de pecado.
estava escrito num curioso estilo cravejado de pedrarias, a um só tempo vívido e obscuro, cheio de arcaísmos, de termos técnicos, paráfrases elaboradas, que caracterizam o trabalho de alguns dos mais conceituados e consumados artistas da escola francesa dos simbolistas. Havia nele metáforas monstruosas como orquídeas e com a mesma sutileza cromática das orquídeas. A vida dos sentidos era descrita em termos da filosofia mística. Às vezes ficava difícil saber se o que se lia eram os êxtases espirituais de algum santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Era um livro venenoso. O odor pesado de incenso parecia aderir às páginas e perturbar o cérebro. A simples cadência das frases, a monotonia sutil da música desse texto, tão eivado de refrões complexos e movimentos primorosamente repetidos, produzia na mente de Dorian Gray, à medida que passava de um capítulo a outro, uma enfermidade de sonho, que o tornava inconsciente do dia que findava e das sombras que avançavam. Isso é o Oscar Wilde descrevendo no Dorian Gray esse livro. Ele está lendo esse livro. Então, com uma propaganda dessas, não tem como não ler. Eu espero que vocês se sintam estimulados a ler esse livro. É um livro, não sei se vai agradar todo mundo, mas ele é deslumbrante, é um primor. Tem capítulos assim que não saem da cabeça, justamente porque ele é inebriante, ele é venenoso mesmo, como diz o Oscar Wilde. Poderia ficar aqui falando longamente, mas espero que já tenha deixado pelo menos um gosto. Essa edição da Penguin é muito boa, tem uma excelente introdução do José Paulo Paz, tem esses textos todos de pós-fácil muito bons, com a recepção do romance, e tem o próprio Huysmans falando sobre o livro depois de um tempo, 20 anos depois que ele já tinha se convertido ao catolicismo. Depois ele se converte ao catolicismo e aí passa a escrever só livros sobre a experiência religiosa católica, enfim, fica completamente doido. Mas ele tem esses dois grandes livros. Ele que logo depois também, um pouco depois desse livro, vai escrever um outro livro chamado Là-bas, ou Nas Profundezas, que foi traduzido aqui, saiu pela Carambaia. É um livro que eu quero muito ler, que esse vai descrever experiências satânicas, místicas, de rituais satânicos. Assim, depois de escrever um livro sobre satanismo, ele vai se converter ao cristianismo, enfim, vai virar um católico fervoroso. Um autor muito esquisito, mas muito fascinante, que escreve maravilhosamente bem. Fica aqui a indicação de As Avessas, esse grande e belíssimo clássico. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, sugerindo quais livros você quer ver resenhados aqui no canal também. Ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E, se puder, apoiar esse canal. O link para o meu Catarse está aqui embaixo. Se torne um apoiador e me ajude a continuar produzindo conteúdo de qualidade nesse canal dedicado à literatura, teatro, artes em geral. Obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço a todo mundo que me acompanha aqui. Um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.